Último bloco do Antenados na Geral, falando e discutindo sobre o papel social da igreja. E olha só, esse telespectador que mandou, André, eu já deixei de ofertar ou entregar dízimo na igreja para ajudar alguma pessoa que necessitava. Pastores. Quebrou o princípio. Né? O dízimo é algo que você que não é você não pagou o dízimo. O dízimo é entrega, você devolveu a Deus. Então, assim, não sei a situação, exatamente o que ele passou, mas, minha opinião, foi um equívoco dele. Você pode... Por que não? Entregar o dízimo e ajudar a pessoa também, exatamente. Você pode fazer as duas coisas. Agora, você abre mão de algo que não é ajudar Deus, mas entregar para Deus para ajudar alguém... Será que se você desse esse dízimo, a própria igreja não teria condição de ajudar essa pessoa, que daria quase que na mesma? O dinheiro seria destinado da mesma forma, para ajudar, para manter. Então, minha opinião, esse telespectador se equivocou. Né? Não faça mais isso. Né? Tente seguir o que a Bíblia manda, e dízimo é devolução a Deus. Né? Nós recebemos isso e estamos devolvendo a Ele. Tanto o dízimo quanto a oferta é espiritual. Um antigo apóstolo, um pastor chamado McAllister, ele dizia: o dinheiro é um assunto extremamente espiritual. Quando você trata de dinheiro de igreja, é um dinheiro espiritual. Por exemplo, quando uma igreja ela tem por costume, as igrejas americanas, ela tem por costume ofertar. Chama-se semente, ou seja, você está semeando na vida de alguém. Você pode ser trilionário, pode ser o Bill Gates convertido. Se ele chegar lá, ele vai levar $100 de oferta. Isto é normal. Porém, ele tem o direito de receber aquela oferta e também semear no cofre da igreja, devolver. Mas ele tem que receber, porque o ato de você... Perfeito. Está plantando semente. Plantando uma semente. É princípio isso. Se você pegar a semente do dízimo e canalizar para outros fins, para uma pessoa, para o seu vizinho que está com necessidade, você está desviando-se da verdade bíblica, porque trazer o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento, ou seja, para que a obra de Deus seja mantida. Então, se você quer ofertar a alguém, isso é voluntário. Você pode dar uma oferta maior que dízimo. Perfeito. A tua oferta pode ser muito maior do que o teu dízimo. Existe esse paradoxo, o dízimo dessa pessoa, a oferta não pode passar, meu irmão. Negativo. Não, e dízimo... Eu brinco com o pessoal, mas dízimo, eu falo, é pelo menos 10%, cada 20%, eu conheço um dos grandes homens e grandes dizimistas hoje, e tem esse princípio, e você vê Deus agindo na vida dele, é o Rick Warren, de uma igreja com propósito. Deus abençoou tanto ele, que hoje ele se sustenta com o dízimo, ele dá 90% de tudo que ele ganha, com livro, com tudo que ele ganha, ele dá 90% para o sustento da igreja e sobrevive com 10%. Olha que coisa bonita. Eu um dia quero chegar nisso aí, poder dar 90% e me sustentar com 10%. Mas é interessante isso. A oferta, a pessoa fala, dê aqui a oferta... Tenta fazer, esse é um exercício que eu tento fazer para a minha vida. Eu faço para a minha vida. Se eu tenho um dinheiro na minha casa, em algum local, eu tento sempre dar a maior nota. E, gente, eu não estou falando isso, André, porque está falando de dinheiro. Não. Eu sempre tento dar nota. Porque, para mim, da mesma maneira que existe o princípio de plantar semente, existe da melhor semente. E não é só questão de valor, é questão de princípio, gente, de cuidado. Se você vive do campo, imagine você, tem um monte de semente, você vê que tem uma semente bonita aqui, que vai, olha, essa aqui é só um pouquinho de água, eu tento fazer isso na minha vida. Qual é a melhor nota? Mais novinha, aquela que não está amassada. Eu costumo dar essa de oferta. Se é 50, às vezes é 100, às vezes é 5, às vezes é 20. No dia que eu vou para o culto, eu vejo qual é a maior e eu entrego lá. Independente do tamanho do dízimo, da oferta, a gente... O maior dígito, né? Porque hoje as igrejas é débito automático. Pronto. Hoje se vai lá com a maquininha para se ofertar. Passa o negócio lá e acabou, então, meu irmão. Coloca o seu maior dígito na hora de ofertar. São princípios, né? A gente não pode, né? Princípios são imutáveis. Pode desviar. Princípios são imutáveis. A gente não pode desviar. Melhor que seja a intenção, é ajudar o próximo. Mas essa liberalidade a gente tem que ter, né? A gente tem que ter. Isso que você falou é perfeito. A maior nota, né? Eu tento colocar isso, André, até com isso se aprende muito quando criança, né? Os meus filhos lá, toda escola dominical, na nossa igreja a gente tem a oferta aqui. Então já os ensinos do pequenininho, deixar
deixar uma notinha com ele, para ele mesmo colocar lá, para ele sentir isso, sabe? Os pais têm que fazer isso. Isso você vai crescendo, vai criando uma geração de pessoas compromissadas e comprometidas com o reino, que sabem que é melhor dar do que receber, né? Que você não está gastando, você está investindo. Eu costumo dizer que dinheiro na igreja você não gasta, você investe. Claro. Né? Você está investindo. Um salgadinho que você compra na cantina é um investimento. R$2, R$3 é um investimento. Mas parece, André, que tem crente que parece que vê o capeta dentro da cantina, né? Porque não passa perto da cantina de jeito nenhum. Não sei acho que isso só acontece na minha igreja. Na igreja dos irmãos não acontece não, né? Tem a cantina lá, o irmão acabou o culto, ele passa por outra porta para não passar em frente à cantina, para não deixar R$2, R$3 lá. Então, assim, essa visão mesquinha a gente tem que tirar. Isso é pecado, é avareza. Eu acho que a gente tem que fazer o desafio do balde do gelo dentro da igreja, dos irmãos. Quais são os irmãos aqui que vão jogar balde aqui antes da oferta? Vocês viram que isso varreu o mundo inteiro. Começou com a questão de medula óssea com o pessoal, daqui a pouco uma outra pessoa mais influente de mídia fez, e se tornou um negócio no mundo inteiro de jogar. Eu brinco com você, eu participei, o pessoal me desafiou, eu fui lá. André, você fez a doação lá? Não fiz a doação, falo a verdade, não fiz. Eu só joguei o balde, botei na internet. Isso se tornou um pouco mais marketing do que muita ajuda. Mas é interessante. Mas foi legal, eu achei legal. Eu não conheci. Cadê o balde dos pastores aí, produção, né? Eu fui dar uma olhadinha, fui ler alguma coisa. Porque aqui dentro tá frio. Imagina um balde de gelo e água aqui dentro. Não. Hipotermia, mata na hora. Eu fui dar uma pesquisada, né? Assim, na verdade, essa campanha começou com um ex-jogador de beisebol que tinha né? Que é o nome da doença, que agora me fugiu. É lateral amiotrófica. Esclerose lateral amiotrófica. Então, ela atinge a parte central dos nervos. Então, ela te paralisa totalmente. E pode matar em menos de 3 meses. Então, assim, começou, esse ex-jogador de beisebol estava com essa doença, e os amigos resolveram, vamos fazer. Só que o princípio era o seguinte, as pessoas mudaram. Você doa $100. Se não quiser doar $100, toma um balde de gelo, toma um banho de balde de gelo. Aqui no Brasil a coisa começou a misturar. As pessoas achavam que tinha que dar os $100 e também um balde de gelo. Era uma coisa ou outra. Se você não aceitasse o desafio, paga $100. Se não pagar os $100, tem que fazer. Para dar visibilidade. E só nos Estados Unidos arrecadou mais de 60 milhões de dólares. Olha que legal. 60 milhões de dólares. Então, assim, foi algo interessante. Só que teve gente que se aproveitou. Né? Teve alguns que pegaram e já usaram outro tema aqui no Brasil. Teve um humorista aí, que eu nem vou chamar ele de humorista, que para mim não tem nada de humor naquilo, que pegou um balde vazio e colocou na cabeça, fazendo uma crítica a São Paulo. São Paulo tinha Quer dizer, não tinha nada a ver, desviou totalmente o foco. O foco foi importante, foi positivo. Legal. A bandeira que foi levantada, eles... E deu notoriedade mesmo. Os amigos desse... Eu nem imaginava que isso ia chegar. Mas rede social a gente sabe hoje, né? Eu li que foram 20 bilhões de acessos no Facebook em relação a postagens, a comentários. 20 bilhões só no Facebook. Você imagina a abrangência disso. Agora, eu acho que nós, como cristãos também, né, e a própria palavra vai falar isso, quando você dá uma esmola, quando você vai dar uma esmola, Jesus fala, não façais como os hipócritas e fariseus que tocavam trombetas, ou seja, eles faziam assim, estou dando esmola. Aí ele anunciava todo mundo, aqui, o cheque, estou ajudando. Estou jogando na minha cabeça. E tem muito gelo, tá frio demais. Tem um pouco disso. Mas né? aí tira a essência, né? A essência é doar, independente de quem vai ser abençoado, mas também de dar uma visibilidade a isso, para ajudar. E nessa campanha eu não vejo problema nenhum. Não sou esse crítico tão feroz, não, que teve muita gente se levantando. Não, isso não tem necessidade, foi só para promover. Alguns se promoveram, mas não era só para isso. O senhor fez o desafio? Não jogou, não? Porque não desafiaram? Não fiz, não me desafiaram. Deixa comigo, vou fazer um vídeo aqui. Vou fazer um vídeo aqui na internet e vou desafiar o processo serenado. Mas hoje não. O senhor notou isso, não? O senhor viu isso na internet? Esse negócio de balde de gelo? Vi. Chamou atenção? Que negócio é esse? Eu achei que aquilo dali foi mais para um marketing. E aqui no Brasil o pessoal gosta muito disso. Porque, na verdade, o propósito era o propósito de cura de alguém. É igual quando se fazem também as campanhas para contribuição de alguém que está para fazer uma operação de medula óssea, ou tem que sair do país, tem que ir para outro local. Muitos artistas, às vezes, se aproveitam disso, são atores, atrizes, que não estão em alta, que não aparecem na mídia, e às vezes utilizam isso aí como mecanismo até para fazer o seu patamar aparecer, porque quem não é visto não aparece, né? Tem que aparecer para poder ser reconhecido e ser visto. Muita gente utilizou isso, usou esse mecanismo,
Porém, o propósito, a princípio, foi um propósito muito Nobre, bom, né? nobre. Eu acho que se a igreja também, alguém da igreja evangélica, tiver com algum problema ou um tipo de doença, e que se a mídia abrir as portas, eu acho que o evangélico tem que aparecer, Show. mostrar, certeza. porque a igreja hoje, ela está no cunho, ela está no ciclo da sociedade. A igreja é reconhecida, tanto reconhecida que agora estamos no período da política. E todo mundo está procurando os crentes, estão procurando as igrejas, estão procurando os pastores, pessoas que nunca entraram em igreja, nunca falaram de Jesus, nunca quiseram saber coisa de crente, e hoje estão se infiltrando para querer tirar proveito disso. Eu acho que tem umas segundas intenções também. Segundas e terceiras. Vamos pregar isso, pessoal. Uma coisa que eu acho muito bonito dessa questão da caridade, do envolvimento social da igreja, conversando certa vez com algumas pessoas que eram envolvidas com essa questão de doação de sangue, tudo, eles falam, André, é impressionante. Por exemplo, quando tem algum crente de alguma igreja, principalmente a igreja grande, cresce e todo mundo é beneficiado de alguma maneira com isso, a questão da doação. Porque às vezes ele é falado para o pastor chega, vai na igreja e fala, irmãos, temos um irmão na nossa igreja que está precisando, sei lá, sangue tipo O positivo. Quem tiver, está aqui o endereço, você vai lá. Ele fala, André, é impressionante. Quando tem algum crente e o pastor vem aqui ver a situação que ele precisa de uma doação de sangue, meu irmão, no outro dia, vem todo mundo e não só ele é beneficiado, outras pessoas são beneficiadas também pela doação de sangue desse irmão. E eu conheço aqui, por exemplo, eu me lembro da Bianca Toledo, que passou por uma situação... Ela teve um relógio de oração, eu nunca vi tanto crente se mobilizar para orar, para ajudar, para doar sangue, para outras coisas. E várias pessoas, sendo elas pessoas públicas ou não, eu já vi muito trabalho de igreja, de mutirão, de pessoas que se empenharam para ajudar o irmão, doação de sangue, com dinheiro, não sei o quê. Por isso que eu acho assim, a igreja está de parabéns. Vamos continuar nisso. A gente só tem 4 minutos para terminar, deixa eu só levantar uma outra pergunta que me veio aqui agora, e de fato é um pouco complicado, porque isso tem a ver também com liturgia, dia a dia de igreja, mas como é que os pastores entendem? Aqui uma irmã falou o seguinte, André, minha igreja fica no centro de cidade sempre tem muito pedinte, e é normal, durante o culto, entrar pedinte dentro da igreja para sentar e pedir dinheiro, esmola dos irmãos durante o culto. Os obreiros hoje já são, enfim, até instruídos a não deixar eles entrar, porque eles sabem que a índole, às vezes, a pessoa é pedir. Como lidar com uma situação? Porque às vezes é constrangedor e às vezes você passa até um mau testemunho. Imagine vem um visitante que quer conhecer a igreja, não é crente, e vai entrar, às vezes vem um pedinte e o obreiro não pode entrar. É chato isso, acho que até para o obreiro, é constrangedor para o obreiro. Totalmente. Mas como é que lidar com uma situação de fato dessa? Porque o local geográfico, às vezes, as pessoas entram para pedir, às vezes isso pode tumultuar, tirar a atenção do culto. É complicado. Eu acho que tem que ter um treinamento dos próprios obreiros, né, Tem que ser sensível. Assim, impedir a entrada, eu acho totalmente errado. Mas entrou, senta do lado, né? Conversa, olha, assiste o culto, depois a gente conversa. Se a pessoa ficar irredutível, aí é outra coisa, né? Aí você a retira agora. Se ela aceitar, senta do lado, fica, depois conversa. No caso, se precisar ajudar, que ajude. Eu fazendo essa relação assim rapidamente, antigamente as igrejas faziam muito isso. Entrava uma pessoa alcoolizada, né? Muitos nem permitiam. E eu sei de pessoas que se converteram assim. Inclusive tem um lá na igreja, que hoje, graças a Deus, está firme. Ele várias vezes entrava na igreja, sabe, daquele jeito totalmente ébrio, assim. Então, mas assim, nunca a gente tirou, deixava ele, e ele mesmo fazia questão de ir pro final. Ele não queria atrapalhar, ficava lá, mas do jeito dele. Às vezes falava mais alto, né, chamava a atenção da igreja, mas deixa ele lá. Hoje está firme, está casado, está firme. É outra pessoa. Aí, se você proíbe, não pode entrar, eu acho que cria um clima ruim, mas tem que ter o bom senso e o treinamento, André. Acho que isso que precisa. Sim. Tem que os diáconos, os obreiros, exatamente. Entender. Não é qualquer um. Deu para tumultuar? Porque tem gente que acaba, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Nivela por baixo. Eu não quero ser polêmico e nem místico, senão vocês vão acabar me chamando de místico aqui, de extremamente espiritual. E levantar polêmica nos últimos 2 minutos de programa é complicado, senão vamos estender esse negócio. O que acontece? A igreja, como eu venho nesses mais de 30 anos caminhando com a igreja, eu tenho visto que hoje a igreja está muito social e está menos espiritual, porque há muitos anos atrás, quando eu via um bêbado entrar e que o poder de Deus era tão forte na igreja, a presença do Espírito Santo, a palavra, com tanta veemência, que o próprio bêbado caía em pranto e daqui a pouco o cara aceitava Jesus e saía completamente transformado e sem nenhum resquício de álcool. Você olhava para o cara e dizia, ele entrou bêbado e está saindo bom? Então eu acho que a igreja precisa de orar mais.
Eu acho que está faltando mais oração. Pastor, e será que o senhor falou, a culpa é do púlpito? Porque assim, hoje não se prega esse evangelho, não se prega, né? Em algumas igrejas não se prega esse evangelho transformador. Aí o bêbado, ou qualquer outra pessoa que está carente, de repente de uma palavra, chega lá e começa a ouvir falar o quê? De prosperidade, de não sei o quê, que não tem, que não seja. Fala-se de muito. Mas não se fala do evangelho. Ó, Jesus pode uma vez eu ouvi o pastor falando que hoje a pessoa que menos é falada nos púlpitos de alguma igreja é a pessoa de Jesus Cristo, quando na verdade teria que ser a principal pessoa. Existe um vídeo no YouTube que fala sobre um pastor que entrou vestido de mendigo. Ele era o pregador do culto. Show de bola. E o povo, na hora, ninguém quis sentar perto dele. Ele até veio com a essência de um perfume, como se fosse odor de sujeira, mas era um perfume. E as pessoas se afastando dele. Quando anunciaram o pregador, ele que subiu pro púlpito. Eita, e desceu o cajado em todo mundo. Não precisava nem pregar. Só olhava pro rosto de todo mundo. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer se arrepender e orar? Meu irmão, ia todo mundo na frente. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados ao Geral. Deus te abençoe e até o próximo Antenados. Tchau, tchau.